Muito bom dia, amáveis e amados amigos e irmãos presentes, e também os que estão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes nações, ministros e suas congregações conectadas com esta transmissão. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos abra hoje as Escrituras e o entendimento para compreender a palavra do Senhor e a mensagem da parte de Deus para este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Agora vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 em diante, onde nos diz da seguinte maneira: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo o domínio, e toda autoridade, e todo o poder. Pois convém que ele reine, até que haja posto a todos os inimigos, debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nos abra as Escrituras e a mente e o coração para entendê-la no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus ressuscitado, como disse a Escritura, é nosso tema para esta ocasião. Podem sentar, queiram ter a bondade. Vimos que a ressurreição de Cristo estava profetizada e estava mostrada na festa hebraica da Páscoa. E, sobretudo, no feixe movido, que representa Cristo ressuscitado. Também o sacrifício de Cristo, que foi efetuado na cruz do Calvário, é nossa Páscoa, diz 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Agora vejam como nessas festas judaicas ou hebraicas estão
profecias que se realizariam, cada uma em seu devido tempo. A Páscoa, que foi efetuada lá no Egito, quando Deus ordenou ao povo hebreu, através do profeta Moisés, que cada pai de família tomasse um cordeiro de um ano, sem defeito, e o tivesse por uns 4 dias, examinando desde o dia 10 até o dia 14 do mês de Abib, encontramos que esse cordeiro pascual seria sacrificado para a preservação da vida dos primogênitos hebreus lá no Egito. Era a única forma de evitar a morte sobre os primogênitos hebreus. E somente Israel tinha a revelação divina de como evitar a morte dos primogênitos. Era para a preservação da vida dos primogênitos hebreus. Em cada família podia haver 1 ou 2 primogênitos, porque o pai de família podia ser um primogênito e depois seu filho mais velho era outro primogênito, seriam 2. E em alguns casos, um só na família. Mas dependia a preservação da vida deles, desse sacrifício, desse cordeiro pascual, e que seu sangue fosse aplicado sobre a verga e ombreiras do lar dessa casa de família, e depois o cordeiro fosse assado em fogo, com fogo, certamente, e colocado dentro do lar e durante a noite da Páscoa estar comendo esse cordeiro pascual. Essa era a forma de Deus. Talvez qualquer outra pessoa podia pensar de outra forma, mas era importante fazer as coisas de acordo a como Deus revelou ao profeta Moisés. É que esse cordeiro pascual era tipo e figura de Cristo, que morreria na cruz do Calvário para a preservação da vida de todos os primogênitos escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Por isso, o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 12, nos fala sobre os primogênitos e nos diz que estão escritos no céu. Vamos ler para que tenha um quadro claro de quais são os primogênitos pelos quais Cristo morreu na cruz do Calvário para a preservação da vida deles. Capítulo 12 de Hebreus. Capítulo 12 de Hebreus. Isto foi quando Moisés estava no monte Horebe, ou Monte Sinai. Capítulo 12, verso 21 e adelante diz, capítulo 12, versículo 21 em diante diz, um pouco antes diz, versículo 18, não tendes chegado ao monte palpável e ardente e à escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou trespassado por dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, e à universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Onde estão inscritos os primogênitos de Deus? No céu, no livro da vida do Cordeiro. Por eles foi que Cristo morreu para a preservação da vida
ou seja, para que possam viver eternamente todos esses filhos e filhas de Deus, que são os primogênitos, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Esses seriam os que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é a congregação dos primogênitos de Deus, os filhos e filhas de Deus. E vem por meio da união de Cristo e sua igreja. Sua igreja nasceu no dia de Pentecoste e, consequentemente, sua igreja é a segunda Eva e Cristo é o segundo Adão, para ter filhos e filhas de Deus. Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, produz ou se reproduz em filhos e filhas de Deus por meio da sua igreja, que é sua igreja, filha de Deus, e é a esposa, a noiva ou a noiva esposa de Cristo, o Salvador. Ser um membro do corpo místico de Cristo, ser parte do corpo místico de Cristo significa que a pessoa é um filho ou uma filha de Deus, escrito no céu no livro da vida do Cordeiro, pelos quais Cristo morreu na cruz do Calvário como Cordeiro Pascual para a preservação da vida, para que possam viver eternamente, porque eles vêm da eternidade e Cristo dá continuidade a essa vida eterna, dando vida eterna por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos inscritos nos céus tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos Espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. E agora, o mediador do novo pacto não é um sumo sacerdote da ordem de Arão, é o sumo sacerdote do templo celestial, é o sumo sacerdote Melquisedeque, porque Jesus Cristo é Melquisedeque. Ele é o sacerdote do templo celestial que intercede com seu sangue por nós e com seu sangue nos mantém limpos de todo pecado. Ele está entre Deus e o ser humano, entre Deus e seus filhos, fazendo intercessão, e é o mediador entre Deus e os homens. Portanto, a ressurreição de Cristo do sepulcro é a vitória de Cristo. Ele tirou lá no inferno as chaves da morte e do inferno do diabo, depois passou pelo paraíso e trouxe com ele, na ressurreição, os santos do Antigo Testamento, que apareceram a muitos na cidade de Jerusalém depois da ressurreição de Cristo. Isso está em São Mateus, capítulo 27. Versículo 51 em diante diz, 50 em diante diz, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, que com o terremoto se abriram os sepulcros, o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, no dia da crucificação de Cristo, e no domingo pela manhã, bem cedo, Cristo saiu com todos esses santos do Antigo Testamento
para a cidade. E apareceram a muitos na cidade, depois da ressurreição de Cristo. Ou seja, que foi um dia de vitória para Cristo e os santos do Antigo Testamento, do Antigo Pacto. E é uma bênção muito grande para os santos do Novo Testamento, os santos do Novo Pacto que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo desde o dia de Pentecoste para cá. Agora vejam como esta festa da Páscoa e do feixe movido representam Cristo morrendo como o Cordeiro Pascual e a Cristo ressuscitando como feixe movido que é apresentado perante Deus no domingo de ressurreição. Por isso, comemoramos o dia da ressurreição de Cristo, revelando o que aconteceu, dando a conhecer o que aconteceu nesse dia, domingo de ressurreição. A vitória de Cristo é nossa vitória. Agora, se Cristo não ressuscitasse, vejam o que diz São Paulo aqui. Capítulo 15, versículo 17 em diante diz, 16 em diante. Um pouco antes, versículo 13 diz, é que estavam falando nesses dias de São Paulo que não havia ressurreição. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Esse é o versículo 12 em diante. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos os mais infelizes de todos os homens, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Agora, Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que dormiram é feito. Ou seja, o primeiro dos mortos que ressuscitou para a vida eterna. Porque houve outras ressurreições. O mesmo Lázaro foi ressuscitado por Cristo, mas não foi o primeiro que ressuscitou para a vida eterna. Houve outros que foram ressuscitados no tempo do profeta Elias, mas não foram ressuscitados à vida eterna, mas para a vida temporária. Mas o primeiro que ressuscitou para a vida eterna é nosso amado Salvador, Jesus Cristo. E depois se contam 7 semanas, que são 49 dias, e depois no dia 50 é o dia de Pentecoste. Por isso,
Mesmo que Cristo sabia quando enviaria o Espírito Santo, ele não quis dizer 50 dias depois do dia da minha ressurreição virá o Espírito Santo. Porque há alguns que têm o costume de que, se sabem o dia, deixam tudo para esse dia e depois chegam tarde. E não sabem que é preciso chegar a tempo para estarem tranquilos e terem esses momentos de preparação. Se a pessoa chega ao culto todo agitado e o ministro já está pregando, chegou tarde. Não vai assimilar toda a mensagem, como os que estavam com o tempo meditando e orando, e depois louvando a Deus, orando a Deus, cantando, porque o devocional é parte do culto de adoração a Deus. Ou seja, que é preciso entrar em comunhão com Cristo antes da pregação. E se entra nessa etapa, quando a pessoa chega, se tranquiliza, ora ao chegar ao culto, ao se sentar e depois está em todo o devocional cantando, louvando a Deus e escutando também os hinos especiais, os cânticos especiais e acompanhando a oração ou as orações que os ministros fazem e depois a pregação. A ordem do culto é importante para estar em comunhão com Cristo todas as vezes que viemos ao culto, que vamos ao culto e depois durante a semana também, nos cultos durante a semana que há, e também na vida diária estar em comunhão com Cristo, com nossa mente e o coração posto em Jesus Cristo, nosso Salvador. E sempre pensando e esperando nossa transformação. E esperando a ressurreição dos nossos seres queridos, dos nossos irmãos, sejam familiares ou não, do nosso tempo, junto com os familiares que partiram em outros tempos, pertencentes ao corpo místico de Cristo. Eles são nossa família, são nossos irmãos que têm a promessa de uma ressurreição em corpos eternos, jovens, imortais, glorificados, como o corpo glorificado que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem. Quando estivermos com Ele na ceia das bodas do Cordeiro, não vamos ver um ancião, mas um jovem que estará representando de 18 a 20 anos de idade. Esse será nosso amado Senhor Jesus Cristo ali. Recordem que quando Cristo ressuscitou, nem seus próprios discípulos o conheciam. Maria Madalena o confundiu com o jardineiro do cemitério. E outros o viam e não criam que era ele. Algo tinha acontecido. É que a ressurreição é em corpo glorificado e jovem para toda a eternidade. Jesus Cristo está tão jovem como quando subiu ao céu. E assim também nós vamos estar, que estamos esperando nossa transformação. A promessa é que haverá um grupo de crentes em Cristo que permanecerá vivo até sua vinda e até sua transformação. E esse grupo estará
em uma era perfeita, a era de pedra angular, a era de ouro, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esses são os que herdarão essa promessa da vinda do Senhor com seus anjos e a transformação dos seus corpos a corpos glorificados, mesmo que alguns, se vão antes, regressarão à nossa era. Não vão regressar a outra era, porque as outras eras já passaram. Regressarão à nossa era para estarem conosco. Os conheceremos, quando os virmos, seremos transformados. Vai ser muito formoso para os que têm familiares que já estavam anciãos e morreram, e quando aparecerem e disserem como vai, e chamarem por seu nome, como me conhece? Como está a filha, ou como está a minha neta ou o meu neto? Talvez, se não estiverem cientes de que ressuscitaram em corpos glorificados e jovens, dirão: como me dizem neta, como me diz neta ou neto, ou filho ou filha? Se eu for, eu me vejo mais velho que você. Dirão, e isso é o que estava se pregando, que regressaríamos jovenzinhos em corpos glorificados, igual ao corpo glorificado de Cristo, nosso Salvador. E então, seremos também nós transformados. Cristo, sendo ressuscitado e apresentado ao Pai, apresentados ao Pai, está tipificado no feixe movido. O feixe movido que se apresentava diante de Deus pelo sacerdote, sumo sacerdote, no tempo em que se efetuava a cada ano essa festa. Vejam aqui, capítulo 23. Capítulo 23 de Levítico. Capítulo 23 de Levítico. Capítulo 23. Capítulo 23. Versículo 12 diz em diante: e o dia que ofereçais o feixe, versículo 9 em diante, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e fizerdes nela a ceifa, trareis um molho das primícias da vossa ceifa ao sacerdote. Um feixe é um molho, um maço de espigas com fruto. E é dos primeiros frutos que amadurecem. Ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. O sacerdote moverá no dia seguinte ao sábado. O dia seguinte do dia de repouso, no dia seguinte ao sábado, é domingo. Domingo pela manhã foi movido diante da presença de Deus esse feixe, ou seja, Cristo foi apresentado diante de Deus. Por isso foi que em São João, quando aparece a Maria Madalena,
diz: não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Mas depois que já subiu e voltou, então tocaram seus pés e o adoraram. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de cereais será 2/10 de um efa de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua oferta de libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas casas. Contareis 7 semanas completas a partir do dia seguinte ao dia de sábado, ou seja, contarão desde o dia que segue o dia de repouso, ou seja, desde domingo em que Cristo ressuscitou, desde domingo em que é apresentado esse feixe. Contareis 7 semanas completas a partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. 7 semanas são 49 dias. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, e então apresentareis nova oferta de cereais ao Senhor. Transcorrem 49 anos, desde o dia em que o feixe é movido, isso é domingo, e depois o dia 50 que segue ao dia 49 é o dia de Pentecoste, porque Pentecoste é 50, ou 50 é Pentecoste. Ou seja, que Cristo, conhecendo as Escrituras, e Ele mesmo foi quem as deu, porque é o anjo do pacto, Ele sabia quando ia ressuscitar. Ele sabia quando tinha que ser crucificado como Cordeiro de Deus, quando ia ressuscitar dentre os mortos ao 3º dia e quando seria que Ele derramaria de seu Espírito Santo sobre todos os crentes, sobre todos os seguidores dEle, que estariam esperando esse momento glorioso. Por isso, mandou depois a ficar em Jerusalém, até que fossem investidos de poder do alto, até que viesse o Espírito Santo para produzir um novo nascimento neles. E então enviá-los a pregar o Evangelho a toda criatura, em todo lugar, começando desde Jerusalém. O começo da pregação do Evangelho de Cristo, depois de ressuscitado, foi no dia de Pentecoste, no aposento alto, receber o Espírito Santo e daí desceram e anunciaram ao povo o que estava acontecendo. E anunciaram a ressurreição de Cristo, a salvação e vida eterna através de Cristo. E quando perguntam às pessoas que ali estavam: Senhores, irmãos, o que faremos? São Pedro, cheio do Espírito, diz: arrependei-vos e batize-se cada um de vós no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque para vós é a promessa, e para vossos filhos, para os que estão longe e para os que estão perto, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Livro dos Atos, capítulo 2, versículos 31 em diante, até o 48, até o 47. E foram como 3.000 pessoas as que receberam Cristo e foram batizados, e se acrescentaram naquele dia como 3.000 pessoas. A pregação do Evangelho começou com um grande avivamento, com milhares vindo aos pés de Cristo,
arrependidos dos seus pecados e sendo batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E Cristo batizando-os com Espírito Santo e fogo e produzindo neles o novo nascimento. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo terminará seu trabalho na terra sob um tremendo avivamento, despertamento espiritual que está prometido para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Cristo se manifestará e trará a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Assim que Jesus ressuscitado abriu a porta do céu, abriu a porta, trazendo a salvação e vida eterna para todas as pessoas que o recebessem como único e suficiente Salvador. Cristo é o feixe movido. Ele é as primícias da ressurreição. E depois vem o chamado para o dia de Pentecoste para receber o Espírito Santo. Tudo isso depois se converterá em tipo e figura do que Deus fará em sua igreja. Sua igreja depois estaria passando por 7 etapas, que são as 7 eras da igreja entre os gentios, representadas nas 7 semanas de anos, ou 7 semanas de dias, que correspondem a 49 dias, e depois o dia de Pentecoste. Ainda se está vivendo na etapa de Pentecoste que caiu lá em Jerusalém, no dia 50, desde a ressurreição de Cristo até esse dia. No dia 50 veio o Espírito Santo e permaneceu com sua igreja todo o tempo. Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20, e São Mateus capítulo 18, versículo 20 diz: e onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu estarei. Portanto, Cristo está no meio da sua igreja desde o dia de Pentecoste em Espírito Santo. Porque isso foi o que ele prometeu. Por isso, quando aparecia o anjo do Senhor a São Pedro, a São Paulo, dizia que o anjo lhe falou, ou o anjo o libertou. E em outros lugares podia dizer: o Espírito Santo me falou. O Espírito Santo me libertou. Porque Cristo, o anjo do pacto é o Espírito Santo, porque um espírito é um corpo de outra dimensão. O anjo do pacto é o Espírito Santo que chama e junta e sela os escolhidos no último dia. Os sela com o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo. E chamará e juntará 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, e os selará. Isso será ao final do programa divino com sua igreja. Portanto, eles estão esperando por nós que se complete o grupo da igreja para que eles possam entrar no programa divino, onde Deus enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntará os seus escolhidos de um extremo do céu até o outro. São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31. Esses anjos são as 2 oliveiras de Zacarias capítulo 4, versículos 11 ao 14, e também Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14. Essas 2 oliveiras são os 2 candeeiros que estão diante do Deus de toda a terra. São os ministérios de Moisés e Elias que serão manifestados novamente na terra.
Sob esses ministérios é que Israel será chamado e juntado neste tempo final. Os ministérios de Moisés e Elias. Elias e Moisés, ou Moisés e Elias. Moisés foi o doador da lei, um mensageiro dispensacional. E o Messias foi um profeta como Moisés, um profeta maior. O profeta da dispensação da graça é um profeta como Moisés, o profeta da quinta dispensação, da dispensação da lei. E para o último dia, a vinda do Senhor cumprirá novamente a segunda parte da vinda do Senhor como juiz, como sumo sacerdote. Ele já esteve durante a dispensação da graça, chamando e juntando os escolhidos que formariam sua igreja, e depois sua segunda vinda será como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, para reclamar tudo que ele com seu sangue redimiu a cada um de nós que vivemos e aos que partiram em eras passadas. Portanto, esse recolhimento, esse chamado será neste tempo final, quando as 7 eras da igreja já transcorreram e a igreja estará se reunindo na era de ouro, a era de pedra angular, para receber a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estejamos preparados, porque não sabemos quando entra o último escolhido, ou se já estão todos escolhidos no corpo místico de Cristo, mas falta estarem preparados para a transformação. A fé para a transformação e o rapto virá como está prometido. A fé para o rapto virá por meio da voz do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 a 11. Isso é a vinda de Cristo. O anjo do pacto, o Espírito Santo, vindo à sua igreja no último dia e clamando como quando ruge um leão, já não como cordeiro, mas como leão, para fazer sua obra de reclamação e transformar os vivos depois de ressuscitar os mortos crentes em Cristo. Cristo clamando como leão e 7 trovões emitindo suas vozes. Isso é a voz de Cristo falando à sua igreja consecutivamente e dando a revelação do 7º selo, dando a revelação da sua segunda vinda com seus anjos. Isso foi o que foi mostrado no Monte da Transfiguração, quando Cristo disse que havia alguns que não veriam morte até que vissem o Filho do Homem vindo em seu reino. E os levou à parte em um monte alto lá, no Monte da Transfiguração, e se transfigurou diante deles, mostrando com antecipação o que será sua vinda. O que será a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Ou seja, que estarão Moisés, Elias e Jesus. Isso é o que mostra o Monte da Transfiguração. Essa é a ordem da sua segunda vinda. Esse é o mistério que será aberto aos crentes que vão ser transformados no último dia e que lhes dará fé para serem transformados e irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mas essa revelação virá no cumprimento da visão de uma grande carpa catedral que foi mostrada ao reverendo William Branham, onde a terceira etapa será manifestada. A terceira etapa trará essa manifestação de Cristo, nos revelando o mistério da sua segunda vinda, e isso nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, assim como a revelação da primeira vinda de Cristo sendo revelada através da pregação do Evangelho nos dá fé para receber a salvação e vida eterna. Assim, também,
nos dá a fé para sermos transformados à revelação da segunda vinda de Cristo, que será dada a conhecer, revelada pela voz do anjo forte que desce do céu, por Cristo, anjo do pacto, o Espírito Santo, nos falando, nos revelando essas coisas, no cumprimento da visão da carpa, onde a terceira etapa estará sendo manifestada. Ou seja, que a Igreja do Senhor Jesus Cristo começou em um aposento alto e terminará em uma grande carpa catedral. Tão simples assim. Começou a trajetória da Igreja no dia de Pentecoste e terminará no ano de Pentecoste, o que refletiu no ano de Pentecoste. O ano de Pentecoste reflete a era da pedra angular. Esse é o aposento alto da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tão simples assim. Portanto, estejamos preparados, porque algo vai acontecer muito em breve no programa divino. Estejam dentro do corpo místico de Cristo. Estejamos nos preparando para o que vem da parte de Deus. Uma bênção muito grande da parte de Deus que nos dará fé para sermos transformados e raptados com Cristo e irmos a ser das bodas do Cordeiro, para desfrutar ali, na presença de Deus, todos os dias da nossa vida. A festa da ceia das bodas do Cordeiro durará 3 anos e meio, onde Cristo e sua igreja serão investidos como reis e virão depois da grande tribulação para governar sobre o planeta Terra e estabelecer assim o reino de Deus fisicamente na Terra. E isso será o começo do milênio, e ali estaremos com Cristo como reis, sacerdotes e juízes, governando com Ele esse reino divino. Eu estarei ali. E quem mais? Cada um de vocês também. Deus os abençoe e guarde a todos.